E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um assunto bastante importante das integrais, que é a integral por substituição trigonométrica. Hoje a gente vai aprender como transformar uma integral normal, uma integral que não tem nenhuma relação com a trigonometria, transformar essa integral em uma integral trigonométrica. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente transforma esse tipo de integral em trigonométrica, ela fica uma integral mais fácil de resolver, ou de uma forma melhor dizendo, ela fica uma integral menos difícil de resolver. Só um conselho para vocês, ou uma dica, para a gente poder resolver essa integral, a gente vai ter que saber resolver as integrais trigonométricas. Aqui no canal tem várias integrais trigonométricas resolvidas, porque como a gente vai parar em uma integral trigonométrica, a gente tem que saber resolver e saber as relações trigonométricas, certo? Então, vamos lá. Nas integrais por substituição trigonométrica, eu tenho três casos principais. O primeiro caso é quando a integral vem dessa forma aqui. Raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Esse a ele pode ser qualquer constante que venha na integral. Pode ser 1, 2, 3, raiz de algum número. Esse a aqui representa um número. Então, vai estar esse número ao quadrado menos x ao quadrado. Então, quando tiver uma integral dessa forma, a gente pega o x e substitui por a vezes seno de θ. No caso, a aqui vai ser o número que tiver aqui. A gente vai fazer x igual a seno de θ. Quando a gente troca a variável para x, a gente tem que fazer o dx, porque a gente está mudando toda a variável de x para a trigonométrica. Então, aqui a gente vai ter que fazer dx, que o dx seria dx igual essa derivada, o a é o constante, continua, a derivada do seno de θ é o cosseno de θ dθ. Então, a gente escolhe x e tem que encontrar dx. Nesse segundo caso aqui, é quando aparece o menos. Observe que a diferença do primeiro caso para o segundo caso é apenas o menos aqui no meio. Então, quando aparece raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, a substituição vai ser a tangente de θ. Só uma curiosidade aqui a gente também pode fazer a substituição como sendo cosseno no lugar de seno. Geralmente a gente usa o seno porque quando a gente deriva continua positivo. Se a gente usar aqui a substituição, a gente usar o cosseno, quando a gente derivar aqui a gente vai obter o menos seno, vai dar a resposta, só que vai aparecer com sinal negativo nessa primeira substituição. Então é conveniente a gente usar o seno, trabalhar apenas com seno. Vocês podem fazer com cosseno também, não influi na conta, mas uma dica é trabalhar com seno. Então, voltando para o segundo caso, a substituição quando aparecer aqui a ao quadrado mais x ao quadrado é a gente fazer x igual a tangente de θ. Se a gente faz isso, a gente também tem que encontrar quem é o dx. dx é igual. Quem é a derivada da tangente de θ? A derivada da tangente de θ é, aqui a gente repete o a derivada da tangente é secante ao quadrado de θ e coloco o dθ. Essa é o segundo caso. E quem vai ser esse terceiro caso aí? Então, aqui a gente também tem que encontrar quem é o dx. dx é igual, eu conservo a constante que é o a. A derivada da secante de θ é secante de θ vezes tangente de θ e coloco o dθ. Bom, então são esses três casos que vai aparecer nas integrais trigonométricas. Então, para resolver aqui, a gente vai dar um exemplo de um dos casos. Aqui a gente tem essa integral aqui, que é a integral de x ao quadrado dx dividido por raiz de 9 menos x ao quadrado. Qual desses três casos aqui vai ser? A gente observa que na raiz aqui a gente tem 9 menos x ao quadrado. Então, aqui tem o x ao quadrado com menos na frente, é o primeiro caso. Então, para resolver o primeiro caso, a gente tem que chamar x de a seno de θ. Mas quem é esse a? A gente vai saber agora quem é esse a. Para achar quem é esse a gente tem que olhar para o primeiro termo. Olha o primeiro termo aqui. O primeiro termo, ele está 9.
Então, se o primeiro termo está 9, a gente, para fazer essa substituição aqui, a gente tem que encontrar qual número que eu elevo ao quadrado que dá 9. A gente pode pensar, mas isso é bastante simples. Qual o número que quando eu elevar ao quadrado é 9? Vai ser o 3. Então, eu reescrevo essa integral aqui. Integral vai ser igual a integral de x ao quadrado dx. Estou apenas reescrevendo para mudar a parte de baixo. Então, se aqui eu quero a ao quadrado, eu quero uma constante ao quadrado, e aqui eu tenho 9, eu tenho que pensar qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 9. Então, vai ser 3. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Já tenho o dx aqui. Pronto. A partir daqui, eu estou apto a fazer essa substituição aqui. Eu tenho que x é a seno de θ. Então, vou fazer aqui bem aqui no canto. Então, x é igual. Quem é o valor de a aqui nessa minha integral? Quem está no lugar do a? Observe que quem está no lugar do a é o 3. Então a integral vai ficar x, a substituição vai ficar x igual a 3 vezes seno de θ. Seno de θ. Eu encontrei o x, então eu tenho que fazer o dx, porque eu estou fazendo a mudança de variável aqui para a integral trigonométrica. Então quem é o dx? O dx é essa derivada. O 3 eu conservo. Vezes a derivada do seno de θ é o cosseno de θ dθ. Pronto? Então eu tenho um x e tenho um dx. Eu pego esses valores aqui e substituo na minha integral. Então essa integral aqui, ela vai ficar aqui embaixo, vai ficar igual integral. No lugar do x eu coloco esse valor todo aqui. Então vai ficar todo esse valor aqui ao quadrado. Vou colocar entre parênteses só para a gente substituir nessa primeira vez. Então vai ficar 3 vezes seno de θ ao quadrado, que está aqui, vezes dx. Mas quem é dx? Observe que dx é 3 vezes cosseno de θ dθ. Então, no lugar do dx aqui, eu coloco esse valor do dx, que é 3 vezes o cosseno de θ dθ. Passo o traço da fração. Agora, olho para a parte de baixo. A parte de baixo tem raiz quadrada. De 3 ao quadrado eu conservo. Menos x ao quadrado. Mas quem é x? X é 3 seno de θ. Eu vou colocar apenas nesse primeiro exemplo entre parênteses, só para a gente ver como a gente está fazendo. Então eu coloco 3 vezes seno de θ ao quadrado. Pronto. Então eu fiz as substituições, já fiz as mudanças de variável, perdão. Então aqui agora eu vou apenas simplificar antes de integrar, porque aqui tem seno em cima, tem seno embaixo, tem raiz. Eu vou ver como eu posso simplificar essa integral. Então isso aqui fica igual integral de... Aqui eu posso elevar ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. Seno de θ ao quadrado dá seno ao quadrado de θ. Vezes, aqui eu conservo, 3 vezes cosseno de θ dθ. A parte de baixo, observe que eu tenho o seguinte, eu também tenho tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, que está aqui, seno ao quadrado de θ. Só que aqui eu tenho um 3 ao quadrado também, tá vendo? Eu tenho esse 3 ao quadrado e tenho esse 3 que está ao quadrado com esse. Então eu coloco a raiz aqui, só para a gente não perder o que a gente está fazendo. Deixa eu subir aqui a folha. Então aqui eu coloco a raiz, aqui eu vou colocar o 3 ao quadrado em evidência, 3 ao quadrado, abro parênteses. Aqui, se eu tirei esse 3 ao quadrado para colocar em evidência, vai sobrar 1 no lugar dele. Então fica 1 menos... Quando eu elevo tudo ao quadrado, esse 3 ao quadrado que eu elevei ao quadrado, ele já está aqui em evidência. Esse seno aqui está puro, só que aqui tem um quadrado que é para ele também. Então fica seno ao quadrado de θ. Fecho a raiz. Bom, aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui agora... Fecho o parênteses também. Bom, eu estou simplificando aqui ainda. Em cima eu não posso fazer nada por enquanto. Na verdade eu posso multiplicar 9 vezes 3, mas eu não vou multiplicar porque dessa forma aqui vai me ser útil. Então aqui eu coloco a integral. Repito a parte de cima, que vai dar 9 seno ao quadrado de θ vezes 3 vezes cosseno de θ dθ. Embaixo eu tenho o seguinte, eu tenho esse quadrado aqui e tenho a raiz. Para ficar claro para vocês o que eu vou fazer, quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso dividir, simplificar isso em duas raízes quadradas. Então vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de... Observe que eu tenho uma relação trigonométrica de 1 menos seno ao quadrado de θ. Por isso que eu falei que vocês têm que lembrar também das relações trigonométricas. Eu tenho o seguinte, eu tenho que... Deixa eu tentar o piloto vermelho.
eu tenho que cosseno ao quadrado de θ mais... não deu certo, então vamos para o azul mesmo. Eu tenho que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Tenho essa relação trigonométrica. A partir daqui eu obtenho o seguinte, vejam que se eu passar o seno ao quadrado por outro lado, eu vou obter essa relação aqui. Então eu fico com cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Deixa eu separar aqui, separar aqui. Então, isso que está aqui, observem, é o que está aqui embaixo. Então, aqui no parênteses, eu vou colocar esse valor aqui, que é cosseno ao quadrado de θ. Então, a gente ainda está substituindo. Observe o seguinte, aqui agora, nesse passo seguinte, eu posso simplificar esse quadrado com essa raiz e posso simplificar esse quadrado com essa raiz. Então, vou subir aqui um pouquinho, a gente ainda tem espaço aqui. Eu repito o símbolo de integral, em cima eu ainda conservo, então fica 9 seno ao quadrado de θ vezes 3 vezes cosseno de θ, dθ, dividido por, embaixo como eu cortei as raízes, aqui fica apenas 3, aqui eu cortei a raiz com quadrado também, então embaixo vai ficar 3 vezes cosseno de θ. Então aqui embaixo vai ficar 3 vezes cosseno de θ. Agora observe porque eu falei que eu não fiz aquela multiplicação 9 vezes 3 para dar 27. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 cosseno de θ e tenho 3 cosseno de θ. Então isso aqui, ó, eu posso simplificar esse com esse. E então eu divido esse por esse, que dá 1, é o mesmo que eu cortar ele, que eu eliminar ele. Então essa integral fica igual integral de 9 seno ao quadrado de θ dθ. Observe que a gente caiu em uma integral bastante considerável, simples para a gente. E essa integral eu já fiz aqui, vocês podem dar uma revisada no canal. Então essa integral aqui, ela vai ser igual, o 9 eu posso passar para fora, 9 integral do seno ao quadrado de θ. Para a gente resolver essa integral do seno ao quadrado de θ, a gente usa a relação que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Isso aqui dθ. Então, isso que está aqui é o mesmo que isso. Essa relação é uma relação trigonométrica que vocês também precisam saber. Então, observa que essa integral aqui virou essa integral aqui, que é ainda mais simples. Então, essa integral aqui vai ser igual. Esse 2 aqui eu passo cá para fora. 9 sobre 2. Integral de... aqui eu boto um colchete. De 1 vezes dθ, que dá dθ. Menos integral do cosseno de 2θ dθ. Fecho o colchetes. Então, aqui a gente obtém o seguinte. A gente tem duas integrais. Uma simples de resolver, essa integral aqui da θ. E outra que também é consideravelmente simples. Então essa integral aqui, deixa eu subir aqui a folha. Isso aqui vai ser igual, esse 9 sobre 2 a gente conserva. 9 sobre 2. A integral de dθ é o próprio θ, que é como se fosse a integral de dx é x. Menos essa integral aqui do cosseno de 2... Cosseno de 2x ou cosseno de 2θ vai ser igual a seno de 2θ sobre 2. Esse 2 vem desse argumento aqui. Essa integral a gente pode fazer ela por substituição, mas aqui já é direto. A gente já fez essa integral no canal. Se vocês ainda não fizeram essa integral, deem uma olhada no vídeo. Ou vocês podem fazer aqui por substituição, chamar u de 2θ e fazer essa integral. Então, eu obtive essa integral aqui, mais a constante de integração c. Observe que eu obtive o resultado em termos de θ, mas a integral inicial, se vocês podem observar aqui, a integral inicial é em termos de x. Então eu tenho que voltar de θ para x. Eu vou suspender aqui um pouquinho, suspender aqui, pronto. Aqui eu vou colocar outra folha aqui para a gente poder fazer essa integral, certo? Terminar essa integral, na verdade. Então, eu tenho aqui essa parte aqui que está 9 sobre 2θ menos seno de 2θ sobre 2 mais c. Então, isso aqui vai ser igual. Igual não, na verdade eu vou relembrar a substituição. A substituição que está lá em cima da folha, que eu escolhi, que foi... deixa eu pegar o lápis azul, que foi x igual a 3 vezes seno
de θ. Observe o seguinte, a gente obteve a integral em termos de θ. Para a gente fazer a mudança para x novamente, a gente tem que ver quem foi nossa escolha. A nossa escolha foi x igual a 3 seno de θ. Então, quem vai ser o seno de θ? Então, seno de θ é igual a x sobre 3. A gente obteve a primeira relação. Aqui eu posso fazer o seguinte, essa integral vai ser igual a 9 sobre 2 θ menos. Agora tem outra relação na trigonometria que diz que seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Então, essa relação aqui, essa relação aqui é essa mesma aqui, ó. Tá vendo? Essa relação é isso daqui. Então, esse 2 aqui, ele vai continuar embaixo, mais a constante de integração c. Então, essa relação é essa. Então, essa integral a gente abriu em dois termos, seno e cosseno. Então, eu tenho que o seno já é x sobre 3. Já obtive quem é o seno. Agora, falta eu obter quem é o cosseno e quem é o θ. A partir do seno, eu obtenho quem é o θ. Porque θ vai ser igual a arcosseno. Porque o inverso do seno vai ser arcosseno. Ou seno a menos 1, que é o mesmo que arcosseno, de x sobre 3. Esse é o valor de θ, esse é o de seno de θ. Falta apenas o cosseno de θ. Para obter o cosseno de θ e para obter várias outras soluções que a gente vai fazer aqui por integral trigonométrica, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que vir para o triângulo retângulo, certo? Então, para encontrar quem é o cosseno, a gente desenha aqui um triângulo retângulo, que é um triângulo com um dos ângulos reto, e isso vocês já sabem. Se não sabem, tem uma playlist aqui no canal sobre triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. E a partir daqui a gente olha para seno de θ é igual a x sobre 3. E no triângulo retângulo, quem é seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui é x, então aqui vai ser x, e a hipotenusa aqui vai ser 3, então isso aqui vai ser 3. Falta apenas a gente encontrar quem é o cateto adjacente, certo? Então, o cateto adjacente, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para fazer. Só que eu vou dar uma dica bastante importante para vocês aqui, nessa parte do triângulo. Sempre quando a gente faz aqui com o argumento que a gente escolheu do x, a gente obtém duas partes do triângulo. Então, aqui eu obtive duas, que é o x e o 3, que é o cateto oposto, e o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, essa outra parte aqui, se vocês lembram, essa parte vai ser a parte que está lá do início, deixa eu mostrar aqui para vocês, que está lá do início da raiz quadrada. Essa parte aqui vai ser isso aqui, ó, vai ser 9 menos x ao quadrado. Então, sempre a parte que a gente não encontrou lá no triângulo vai ser outra parte que está dentro da raiz, junto com a raiz. Então, a parte lá do triângulo vai ser raiz de 9 menos x ao quadrado. Então, essa folha aqui eu vou colocar de lado e venho para cá. Então, como eu falei, essa parte aqui vai ser raiz de 9 menos x ao quadrado. É a parte lá da integral. Então, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Com isso, eu posso encontrar quem é o cosseno de θ. Então, cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é raiz de 9 menos x ao quadrado, sobre a hipotenusa, que é 3. Pronto. Eu tenho o cosseno, eu tenho o seno e tenho o θ. Então, eu venho com esses valores aqui e substituo na integral. Então, essa integral é igual a 9 sobre 2 vezes θ. Mas quem é θ? Olha quem é θ. É seno a menos 1, que é o arcosseno, de x sobre 3. Menos, esse 2 eu corto com esse, ou eu divido 2 por 2, que dá 1. Não preciso colocar mais esses dois aqui. Ó, simplifico um com o outro. Então, fico apenas com seno de θ vezes cosseno de θ. O seno de θ está aqui, que é x sobre 3. X sobre 3. Então, vai ficar x sobre 3 vezes o cosseno de θ, que é raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 3. Aqui, ó, raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 3. Então, mais uma constante de integração c, a gente não pode esquecer. Isso aqui tem um parêntese que eu abri, então tem um que eu fechei. Então, agora só para simplificar, eu vou fazer essa multiplicação aqui, 3 vezes 3, e vou abrir esse número aqui.
Ou eu não posso fazer, eu posso apenas deixar assim, mas eu só vou simplificar. Então isso aqui vai ficar 9 sobre 2, seno a menos 1 de x sobre 3. Esse 3 vezes 3 dá 9, só que tem um 9 aqui em cima, então eu simplifico. Então vai ficar apenas com esse 2, menos x sobre 2 vezes raiz de 9 menos x ao quadrado, mais a constante de integração c. Então, observa que essa integral ela é trabalhosa, mas ela não é difícil. A gente tem que seguir apenas os passos. Vamos relembrar aqui os passos. A gente tem aqui 3 casos de integrais. Primeiro, segundo, terceiro caso. A gente tem uma integral, a gente tem que identificar qual caso que corresponde à minha integral. Então, tem aqui a raiz com a, com menos x com menos a. A gente observa qual encaixa no nosso caso. Nesse nosso exemplo aqui, se encaixou o primeiro caso, com 9 menos x ao quadrado. A gente faz a substituição, que x é a constante vezes seno de θ. Encontra o dx, substitui na integral, que nem eu substituí aqui, faz as simplificações, corta um com o outro, tira a raiz, tenta simplificar ao máximo, para se transformar em uma integral mais simples de resolver, que nem está aqui, 9 seno ao quadrado de θ dθ. A partir daqui, vira uma integral trigonométrica simples, que a gente faz as nossas substituições, que a gente, se não sabe, a gente usa uma tabela de substituições para fazer, encontra uma integral mais simples de resolver. Aqui na segunda parte a gente tem a continuação, a gente simplifica o máximo e agora na hora da gente voltar para o x, a gente olha lá a nossa escolha inicial, de quem é x, a partir dele a gente encontra quem é o seno, usando a relação da trigonometria, que seno é cateto oposto sobre cateto sobre hipotenusa, encontra o θ, se precisar, vai ter questões que não vai precisar do θ, se precisar a gente encontra que θ é arco seno do ângulo, ou se for tangente é arco tangente. A partir disso, se a gente precisar do cosseno também, a gente vem para o triângulo retângulo, com base no seno aqui, com base na escolha de x, a gente substitui quem é cateto oposto, quem é a hipotenusa. Usa o teorema de Pitágoras, no caso eu dei uma dica a vocês que essa outra parte eu não preciso usar o teorema de Pitágoras para achar, essa parte vai ser aquela parte lá da raiz quadrada. Então a partir disso, se a gente precisar do cosseno, a gente substitui aqui o cosseno, que é cateto adjacente, pela hipotenusa. E se a gente precisar da tangente, a gente usa a relação trigonométrica, que tangente é seno sobre cosseno, e por aí vai. A gente usa todas as substituições trigonométricas baseadas nesse triângulo retângulo, certo? Está aqui nossa integral. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida em algum passo da integral, vocês podem perguntar. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.